Olá, meus amores, bem-vindas a mais uma aula, nossa primeira aula do ano, onde eu vou estar ensinando esse cropped, que eu fiz foto com ele no ano passado, esse daqui na verdade, lá no Instagram, e muita gente pediu e estou atendendo agora o pedido de aula dele. Eu trabalhei aqui com esse cinza grafite, que é o 8323 da Anne, tá? Que tinha uma sobra aqui que eu tinha utilizado para fazer o vestido cruz em crochê filé, e ainda tem uma sobrinha dele. E outros fios também. Então eu utilizo uma cor base e trabalho apenas os squares coloridos. Você pode trabalhar como quiser, pode ser inteiro colorido se você não tiver uma cor base em quantidade suficiente. Então aqui também pode ser todo colorido, ou você pode fazer todo de uma cor, para isso um novelo basta, tá? E você vai precisar de agulha 1,75, porque estamos trabalhando com Anne, tá? Ou Camila Fashion, ou Brunella, que você tiver em casa. Ou você pode usar Clé ou Camila Mil em fio duplo, para que ela fique com a mesma estrutura da Anne. E a Duna número 3, que é para fazer aqui esse trabalhinho, tá? Da nossa fita aqui, que vai precisar de uma agulha mais grossa. Então, gente, é basicamente isso. Ela é bem simples. Eu indico a quantidade para você estar aumentando ou diminuindo, tá? Durante a aula. Mas se você tiver alguma outra dúvida durante a execução, deixa aqui para mim nos comentários. Terei o maior prazer em responder. Não esquece de deixar o seu like, tá? E de compartilhar o vídeo para que você esteja, assim, me ajudando. É a forma que você tem de estar recompensando o meu trabalho. E eu agradeço demais que me ajudar compartilhando o vídeo. E se você é novo por aqui, então segue o canal, gente. Ativa a notificação para ficar por dentro de tudo que eu publico. O YouTube não entrega para todo mundo, então você precisa dizer para ele que você se interessa por meu conteúdo, ok? Então, beijos e boa aula! Já estou aqui com minha agulha em 75 e com minha linha base, tá? Que vai ser a que eu vou estar iniciando a parte dos seios. Nós iniciamos ele pelos seios, depois nós trabalhamos a parte do bojo, aqui a parte dos squares, e unimos a parte de cima que já vai estar pronta. Então, nós vamos fazer toda essa parte aqui, já deixar até unido também, tá bom? Detalhe, você vai unir se você quiser. Se você não quiser que ele fique unido aqui no meio, não precisa. Você pode unir só aqui na ponta, só embaixo. Ou um pedacinho, que eu vou unir só até metade do que eu já uni aqui anteriormente, tá? Não vou deixar tão fechado até em cima mais. Então, para começarmos aqui o bojo, nós começamos com 20 correntinhas para qualquer tamanho. E aí, quantas carreiras, tá? Você pode trabalhar 6 carreiras para tamanho P, 8 carreiras para tamanho M e 10 carreiras para G, tá? E assim por diante. Mas se você vai utilizar bojo, o bojo nem sempre segue essa regra, tá? Então, eu já trabalhei com bojo que era tamanho M, que eu precisei fazer 9 carreiras ou 10 carreiras, tá? Porque os bojos, eles variam muito do tamanho de empresa para empresa. Então, vai depender aí o número de carreiras. Para esse daqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras, tá? Para ele ficar mais alto também. Então, tem isso. Se você quiser um bojo que fique mais alto no seio, que fique mais protegido, você faz 1 ou 2 carreiras a mais da indicada para o tamanho, tá bom? Tudo vai do seu gosto. E aí, você pode moldar no seu seio para ver se ficou bom ou não. Então, nós vamos começar fazendo aqui as 20 correntinhas, tá? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Acabou as 20. Agora, você vai estar virando o seu trabalho. Você vai fazer mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Dá uma laçada na agulha. Olha que eu fiquei segurando a 20ª, tá? E aí, eu volto nessa que eu tava segurando, introduzo minha agulha, puxo uma laçada e faço o ponto alto. Agora, eu vou trabalhar aqui um ponto para cada correntinha. É chatinha essa parte? É um saco, gente, trabalhar assim nas correntinhas iniciais. Mas é necessário, tá? Então, nós vamos fazendo aqui um ponto para cada correntinha. Vou tendo bastante atenção, porque esse fio aqui é um pouco mais escuro, né? E aí, ele engana os olhos, principalmente se eu não tô muito perto dos meus olhos, porque eu estou aqui com ele na direção da câmera, tá? Então, trabalha aí uma correntinha para cada, ou um ponto para cada correntinha, e eu encontro você aqui.
Cheguei aqui ao último, tá faltando apenas um, gente, que é o que eu vou fazer aqui junto com vocês, porque nele nós vamos fazer a viradinha. Então, você vai fazer aqui nele já fiz aqui o primeiro ponto, vai fazer outro, tá? 2, e vai fazer mais outro, 3. Então, nós já fizemos aqui 3 no mesma correntinha. Você vai fazer uma, 2 correntinhas de espaço e vai voltar aqui a trabalhar mais 3, olha. Puxa essa fitinha aqui, essa linha inicial para baixo e segura ela. No mesmo lugar. 2 e no mesmo lugar 3. Então, temos aqui o nosso início, tá? 3 pontos de um lado, 2 correntinhas e 3 pontos do outro, todos na mesma correntinha, tá? Agora, eu sigo trabalhando só pegando a alça que sobrou aqui da correntinha de baixo, um ponto para cada ponto que nós fizemos já, tá bom? Então, você continua aqui, ó, fazendo o outro lado, um ponto para cada ponto. Pegando aqui, ó, esse fio que sobrou aqui embaixo, olha, tá vendo? É nele que você vai trabalhar. Então, eu vou continuar aqui e volto com vocês para estarmos iniciando a próxima carreira. Cheguei aqui ao final, tá? E falta só as 3 correntinhas iniciais para fazer o ponto e você faz nela também, tá? Ou seja, no final, nós ficamos aqui, tá? Com 21 pontos, se você não contar esse monte que a gente fez aqui para virar, tá? Então, agora eu viro o meu trabalho, subo aqui 3 correntinhas, tá? E aqui, ó, eu vou trabalhar um ponto para cada ponto, até chegar lá naquele meinho, onde nós vamos trabalhar, tá? Então, eu vou aqui adiantar esse trabalho, porque é só isso aqui, não tem nenhuma diferença para essa carreira, tá? Não tem aumento, não tem diminuição. Encontro vocês aqui na parte de cima. Já fiz aqui toda essa parte e trabalhei, inclusive, naqueles pontos que nós fizemos a mais aqui na correntinha, tá? Um para cada ponto de base. Terminado eles, só tenho aqui o meio. Então, aqui no meio eu vou repetir. Vou fazer aqui, na verdade, 2, tá? 2 pontos, 2 correntinhas e mais 2 pontos. É só o que eu vou trabalhar. Quem quiser que ele abra mais, pode trabalhar 3, tá? Mas eu gosto de trabalhar 2. E agora, eu continuo trabalhando um ponto para cada ponto de base, até chegar lá embaixo. Tá ok? Vou aqui adiantar, encontro vocês para iniciar a próxima carreira, que aí sim precisa de explicação. Como está o seu trabalho? Agora, vira aqui, tá? E nós vamos fazer uma diferençazinha aqui. Suba 3 correntinhas, dê uma laçada na agulha e você vai trabalhar apenas no fio de trás para criar um relevo. É obrigatório? Não. Se você não fizer, vai dar certo da mesma forma? Vai. É só um detalhe a mais, tá? Então, eu venho aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui bem para vocês verem, tá? Essa parte aqui, ó, de trás aqui da correntinha, tá vendo? Essa partezinha aqui. Pois é, nós vamos pegar apenas o fio de trás dela. Então, aqui, ó, no segundo ponto, o primeiro você já fez as 3 correntinhas, no segundo ponto, você vai vir aqui atrás e vai pegar aqui o fio, tá? Dessa forma. Olha só. Passou aqui por dentro, você puxa a laçadinha e aí vai trabalhar. Aí, pro próximo, todos aqui dessa carreira vai ser assim, tá? É igual a carreira anterior, certo? Em quantidade e tudo mais. A mesma forma que você trabalhou. A diferença é que você vai estar pegando aqui, ó, nesse fiozinho aqui de trás, para criar um relevo e ficar uma gracinha mais na sua peça e para a sua cliente, tá bom?
Então, gente, é a mesma coisa, tá vendo? Olha como ele vai ficando. Ele cria uma espécie de bordinha, tá? E ele vai dar, assim, um charme a mais. Então, eu vou continuar trabalhando assim, tá? Aí, quando chegar aqui no meio, você trabalha normal, com 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Isso aqui que você fez aqui para esse meio vai se repetir para todas as carreiras, tá? Isso aqui é uma constante. E aí você continua trabalhando dessa mesma forma. Eu vou terminar essa carreira e volto com ela pronta para você ver e dar orientação para as próximas. Terminei a carreira, tá? E ela tá ficando assim, ok? Aqui a nossa bordinha, só que a gente não vai fazer essa bordinha para todas as carreiras. É carreira sim, carreira não. Sempre na carreira que você trabalha para frente, tá? Que foi onde você iniciou. E esse lado que você tá trabalhando a bordinha para frente, você vai considerar como o direito da peça, tá ok? Então, nós vamos agora trabalhar no avesso, e no avesso você não faz a bordinha, você trabalha normal. Sobe as 3 correntinhas, dá uma laçada na agulha e começa a trabalhar a partir do ponto seguinte à frente, tá? Normalmente trabalhando, olha, pegando aqui dentro do ponto, tá? Um ponto para cada ponto de base, tá ok? E lá em cima você vai fazer a mesma coisa, trabalhar 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos para virar, tá? E fazer a pontinha do bojo. Então, é bem simples. Aí, na carreira seguinte, sempre pelo direito, você vai trabalhar a bordinha, tá bom? Então, gente, é só isso aqui, tá vendo? É só isso o bojo. E aí, por quantas carreiras desejar? Eu vou trabalhar 9 carreiras, que foi a mesma quantidade que eu trabalhei no primeiro. Que eu gosto que fique bem tapadinho o peito, tá? Já que é um cropped, não vai ser uma roupa de praia. De praia, você pode até fazer um pouquinho mais cavado, se desejar. Mas para, como cropped, eu que eu acho mais fechadinho, eu vou trabalhar 9 carreiras. Volto com vocês com as 9 carreiras prontas, pra gente estar trabalhando os acabamentos aqui nas laterais. Vamos lá? Então, é assim que ele fica com 9 carreiras. Veja que isso aqui, ó, ele forma naturalmente, à medida que você vai fazendo aqui aqueles 2 aumentos, tá? De 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos para cada um desses aqui até o final, tá bom? É só repetição de carreira, gente. Esse tipo de bojo aqui é o mais simples de se fazer e é super rápido. Vejam só. Fica bem legal, né? E ele já tem a curvatura do seio. Então, é show de bola ele. Um dos que eu mais gosto de fazer. Agora, nós vamos trabalhar aqui já o final, tá? Que nós temos que deixar já com esse trabalhinho aqui feito, olha. São 2 carreiras de bloco que nós vamos fazer aqui ao final. Esse último trabalho aqui, que é feito com ponto tombadinho, é só depois que tiver os 2 bojos unidos, tá? Que é um acabamentozinho aqui sobre ele. Então, nós vamos aqui trabalhar aquele ponto bloco. Você vai subir 3 correntinhas. Opa, tô embolando aqui a linha. Deixa eu ajeitar aqui, gente. 1, 2, 3, dá uma laçada na agulha e aí eu vou trabalhar aqui a partir do segundo ponto. Nunca trabalho no primeiro para não criar aumento, que é para ele ficar assim, ó, retinho. Então, a partir do segundo ponto, eu vou trabalhar aqui mais um ponto e vou trabalhar o próximo ponto à frente. Feito 3 pontos na sequência, eu trabalho 2 correntinhas, dou uma laçada na agulha, pulo 1, 2 espaços, no terceiro eu introduzo minha agulha e aí eu faço mais outra sequência de 3 pontos, tá? Nunca trabalhe no mesmo lugar, você não tá trabalhando aumento, tá bom? Trabalha mais 2 correntinhas, 1, 2, a partir do terceiro novamente. 3 pontos seguidos. Eu vou dar uma adiantada para chegar lá naquela curva em cima, que é onde eu preciso mostrar como trabalhar, tá? Então, eu encontro você aqui nessa parte de cima. Já fiz toda essa parte aqui. Ele até agora tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrinhos, tá? Eu fiz aqui já 1, 2 correntinhas, vou fazer o último aqui.
1, 2, aqui no terceiro, eu vou trabalhar mais 3. A depender do tamanho que você estiver trabalhando, pode dar mais ou menos, tá? O meu ficou com 8 bloquinhos aqui. Então, não se preocupe, se der mais ou se der menos, vai dar certo da mesma forma no final. E se por um acaso aqui não der pra fazer 3, você pode já vir direto trabalhar aqui dentro, tá? Aí você faz uma correntinha a mais pra dar mais espaço e vem trabalhar direto aqui dentro. O meu ainda sobra um, tá vendo? Agora eu faço 2 correntinhas e venho trabalhar aqui dentro 3 pontos altos também. 1, 2 e 3. E agora eu vou continuar para o outro lado igual eu fiz para esse, tá? Pulando o primeiro apenas para ficar igual ao outro lado, tá? Então, eu só pulo um aqui e já vou trabalhar, que é para ficar exatamente igual de um lado e do outro. Um lado tem que ser espelho do outro. Então, agora eu vou terminar aqui essa carreira. 1, 2, aqui no terceiro, volto novamente a trabalhar. E aí, eu volto com vocês para subirmos a nossa segunda e última carreira desse trabalhinho aqui. E aí, é só repetir para o próximo, tá? Vamos lá? Terminei a carreira do mesmo jeito que iniciei, os dois lados têm a mesma quantidade de quadros, tá? Vou virar o meu trabalho e agora nós vamos estar trabalhando aqui nos intervalos. Então, vou subir as 3 correntinhas. Opa. 1, 2, 3, mais 2 de espaço. 1, 2. Dou uma laçada na agulha e venho trabalhar aqui dentro direto. Então, aqui faço 1, 2, 3 pontos. Opa. 1, 2 correntinhas. E eu venho pro próximo. Trabalhar mais 3 pontos. Então, vamos trabalhar assim em todos, até chegar lá em cima, tá? Então, vou adiantar aqui e vou voltar com vocês aqui na parte de cima. Como está? Trabalhei até aqui, agora aqui, para vir pro outro lado, eu vou trabalhar 3. Apenas nesse ponto aqui serão 3 correntinhas, tá? E aqui, ó, continuo trabalhando da mesma forma até lá o final, tá bom? Então, vou terminar aqui essa carreira e encontro você lá no final, para no caso de ter algum iniciante ficar com dúvida como encerrar, tá? Então, vamos lá? Então, já fiz isso aqui tudo, tá? É tudo sempre igual. E agora, eu vou fazer da seguinte forma, tá? Aqui eu faço os 3 últimos pontos. 2... 3, e aí eu faço 2 correntinhas, tá? E eu encerro aqui na terceira correntinha aqui do nosso início com um ponto alto. Aqui eu posso cortar e encerrar o meu trabalho, tá? Acho que eu desfiei aqui a linha, fiz uma confusão. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Agora eu corto. E eu preciso fazer o número 2, tá? Agora, você vai repetir o mesmo trabalho para o segundo bojo, tá? Tudo exatamente igual. Para quem gosta de mais vazado, pode diminuir umas 2 carreiras aqui, tá legal? E nos pontos altos, fechados, e trabalhar já 4 carreiras de ponto bloco. Vai ficar mais vazado para quem gosta, tá? E quem quiser maior também pode trabalhar mais carreiras, não tem problema nenhuma. Agora, eu vou repetir esse processo e eu volto com vocês aqui quando eu já estiver encerrando a última carreira para a gente já estar unindo a esse daqui e iniciando aquele nosso acabamento, tá bom? Vamos lá, então? Já estou aqui com o segundo praticamente pronto e agora nós vamos estar unindo, tá? Então, eu deixei aqui sem trabalhar 1, 2, 3 blocos, tá? A partir desse aqui que nós fizemos, desse último, eu vou estar unindo. Então, o meu já tá aqui do outro lado e você tem que ter cuidado para unir o lado certo, tá? Olha, o lado das ondinhas do relevo que nós criamos é a frente, é o direito da peça, tá? Então, nós vamos estar unindo aqui direto. Vai ser aqui 1, 2, a partir aqui do terceiro. Então, a partir desse daqui, ó, nós vamos estar unindo, tá? Em cima do terceiro. E como nós vamos fazer? Faça uma correntinha. Você vai pegar aqui, ó, em cima do terceiro,
Passa aqui a agulha por baixo dele, tá vendo? E aqui nós vamos puxar direto, olha. E faz aqui a correntinha, dá a laçadinha e volta a trabalhar do lado de cá. Para aquele outro que eu mostrei inicialmente, eu uni ponto a ponto, inclusive correntinha, tudo. Para esse eu não quero fazer essa união tão demorada, tá? Eu quero essa união que nós vamos trabalhar também lá nos squares. Aqui eu faço uma correntinha, volto no de cá, passo a agulha aqui por dentro da aberturinha, tá? Daquelas duas correntinhas e puxo uma laçada por aqui. Faço a correntinha e aí eu volto para trabalhar cá os outros 3. Dois, 3. Novamente eu faço uma correntinha e venho aqui, ó, nesse último já, introduzo aqui por dentro a minha correntinha e puxo uma laçada aqui direto por dentro, faço a correntinha e vou trabalhar aqui o ponto alto sobre a terceira do início. Deixa eu colocar dentro da correntinha. Terminado o ponto, agora eu venho aqui, ó, na terceira correntinha de cá, eu introduzo e puxo aqui direto, tá? Eu já posso encerrar aqui, então ela vai ficar com a união dessa forma. Tá ok? Quem quiser pode unir mais, eu vou deixar mais abertinho assim, tá? Eu uni menos do que eu uni no primeiro. Então, ele vai ficar dessa forma. Aqui, eu já posso cortar essa linha, porque nós vamos agora fazer aquele outro trabalho com o ponto tombadinho. Vamos lá? Vamos agora estar iniciando com o ponto tombadinho. Você vai colocar aqui na terceira do início, conta aqui 1, 2, 3. Na terceira correntinha do início, eu introduzo minha agulha. E agora, pego a minha linha, puxo a laçada, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, olha. Puxo uma laçadinha aqui por dentro, passo ela aqui por cima da agulha, faço aqui a correntinha, 2 correntinhas. Aqui dentro eu vou fazer um ponto baixo, tá? Porque é para iniciar. Agora eu faço 1, 2 correntinhas e aqui dentro eu faço 2 pontos altos. Opa. Deixa eu voltar aqui que eu tô embolando a linha. Dessa forma. Feito aqui esses 2 pontos, você vai tombar aqui dentro do próximo bloquinho. Então, aqui dentro do próximo bloquinho eu faço um ponto baixo. Tá? E ele vai ficar assim. Aqui eu subo 2 correntinhas e faço mais 2 pontos. 2, e venho aqui pro próximo fazer o ponto baixo e faço mais 2 correntinhas e mais 2 pontos. E eu vou aqui pro próximo e faço ponto baixo e assim por diante. Esse aqui é o acabamento mais simples e fácil que existe no planeta. Eu vou dar aqui a volta, tá? Aqui também você trabalha e eu encontro você para trabalhar aqui, tá? Nessa interseção aqui entre os seios, eu vou mostrar como ficou o trabalho aqui. Então, gente, já fiz toda essa parte aqui. Aqui na parte de cima, ó, você trabalha normal, tá vendo? Ele vai ficando assim, ó, com essa bordinha fofinha, tá? E agora, aqui vai ser a mesma coisa, tá? Só mesmo para que vocês fiquem seguras. Então, aqui eu faço ponto baixo e subo 2 correntinhas. Faço 2 pontos altos desse lado aqui, antes da união. E eu venho pra cá fazer o ponto baixo. Aqui eu faço 2 correntinhas novamente e trabalho tudo igual. 2 pontos altos e vou tombar ali do outro lado com o ponto baixo e continuo esse trabalho, tá? Deixa eu abrir aqui. Então, aqui no meio ele vai ficar dessa forma, tá? E aí, você vai continuar para os dois ficarem dessa forma aqui, tá? Já bonitinho. E aí, a gente vai trabalhar até aqui. Chegando aqui, nós vamos trabalhar aqui embaixo com pontos baixos. Vai ter uma carreira de pontos baixos, mas aí eu volto com vocês quando tiver aqui, ó. Quando eu fizer o último ponto, eu retorno para que a gente possa trabalhar aqui embaixo.
Então, estamos dessa forma. E aqui eu fiz o ponto baixo para encerrar essa ondinha. Agora aqui eu só vou fazer mais um ponto baixo sobre o ponto alto, tá? Não vou trabalhar outro ponto tombadinho, não. E nós vamos estar fazendo acabamento de todas as linhas aqui da base quando estivermos fazendo os pontos baixos. Vire o seu trabalho dessa forma, porque agora nós vamos trabalhar nessa direção, ok? Então, aqui, ó, eu já vou vir direto fazer um ponto baixo aqui nesse espaço, ok? E agora eu vou trabalhar um ponto aqui na interseção, um ponto na lateral do ponto, um ponto aqui na interseção entre os pontos, um ponto na lateral do ponto, um ponto aqui nessa interseção, que eu posso fazer aqui nessa parte de cima para ficar mais firme, tá? Porque ali tá muito aberto, tá vendo? E um ponto na lateral. Então, você vai trabalhar sempre assim. Um entre os dois pontos, tá vendo? Essa marca da fileira é entre isso aqui que você trabalha, tá? Que é a interseção entre os pontos. A carreira de cima com a carreira de baixo. E na lateral do ponto, daqui na carreira de baixo, você vai trabalhar no meio dele. Aqui eu vou trabalhar sobre esse ponto, pra ficar mais firme, porque ele aqui já tá pegando só um fio, tá? Então, pode ser que fique muito puxado. E aqui na lateral do ponto, novamente. Entre os pontos, novamente. E na lateral do ponto. Sempre que eu chego na lateral que pegou aqui, ó, que tá desse jeito, tá vendo? A aberturinha aqui, que dá pra ver o buraquinho. Pois é, e nesse caso aqui eu trabalho aqui na parte de cima do ponto, que é pra ficar bem firme, tá? E aí, depois trabalho na lateral dele. Então, é só isso aqui, essa parte de baixo. Depois que você trabalhou uma boa quantidade, você pode cortar o excesso de linha, não precisa conduzir ele todo. Então, aqui eu vou cortar. E vou continuar trabalhando desse jeito, passando aqui por cima, tá? Aqui a mesma coisa, eu vou conduzir esse fio fazendo os pontos baixos, tá? Aí eu vou trabalhar assim até aqui o final, chegando aqui, ó, eu não preciso trabalhar aqui em cima. Chegando aqui, eu posso encerrar com um ponto baixíssimo, cortar a linha e reservar. Isso aqui vai ficar separadinho, esperando o momento de unir a parte de baixo, tá? Então, eu vou adiantar esse trabalho, que é só de ponto baixo, do jeito que eu já te mostrei até aqui, e volto com vocês para estarmos trabalhando o primeiro square. Então, eu já terminei, já cortei a linha e agora nós vamos trabalhar a parte de baixo, que são 5 carreiras, tá? De ponto bloco aqui do nosso square, chamado quadradinho da vovó, aquele mais básico de todos, tá? E você vai fazer cada um de uma cor ou pode fazer todos de uma cor só, depende do seu gosto, da quantidade de linhas que você tem em casa. Então, eu vou estar trabalhando aqui uma carreira com cada cor. Vou iniciar aqui dando laçadinha, faço 1, 2, 3... 4, 5, 6 correntinhas e vou fechar aqui, tá? Para esse tamanho aqui, nós estamos trabalhando 5 carreiras, 3 correntinhas e agora nós vamos fazer mais 3 pontos altos. Tá? 1, 2 correntinhas e aí mais 3 pontos altos. Nós repetimos isso 4 vezes até termos 4 blocos de 3 pontos. Separadas por 2 correntinhas, tá certo? É bem simples. E aí, quem quiser fazer maior ou menor, é só aumentar ou diminuir correntinhas. Tá trabalhando um tamanho pequeno de bojo, você pode trabalhar em vez de 5 carreiras, 4, por exemplo, tá? Ou se você quiser que ele fique com a parte de baixo maior do que a parte dos seios também, para ele vir um pouco mais atrás, tá? Também pode, aí você pode trabalhar mais, ou você pode trabalhar mais 2 squares, um para cada lado, tá? Para ficar ele maior. Vai do seu gosto aqui, como você vai trabalhar. E quem estiver trabalhando para bojo tamanho G ou GG, pode acrescentar carreiras também, para ele dar certinho, tá bom? Como nós vamos trabalhar depois na união. Então, você pode fazer mais 1 ou 2 carreiras também. Então, agora já estamos terminando a 4ª carreira. Ou o 4º bloquinho de 3.
2 e 3. Faço 2 correntinhas e vou encerrar aqui na terceira correntinha do início com o ponto baixíssimo. Dessa forma. Aqui eu vou cortar a minha linha. Porque eu vou mudar de cor. Tá bom? Então, eu tenho 4 de 3. Aqui eu vou tá cortando essa linha. Agora, para a segunda carreira, eu vou começar aqui. Você pode começar aqui também, tanto faz, tá? Onde você vai começar, mas tem que começar em um cantinho. Vamos colocar aqui, para você ver que não tem problema nenhum, nem antes nem depois. Tanto faz onde você vai começar. Então, aqui eu vou puxar a laçadinha. Dessa forma, vou passar por cima da agulha, para prender ele bem. E vou aqui fazer a primeira correntinha. 2, 3. Agora, aqui eu vou dar uma puxada no início, para ele ficar bem preso. E vou fazer mais 2 pontos. Vamos puxar ele aqui mais pro canto. Faço 2 correntinhas e vou fazer mais 3 pontos no mesmo lugar. Porque nós estamos trabalhando as quinas. 2, 3. Faço mais 2 correntinhas. 1, 2. E eu vou vir aqui, ó, trabalhar mais 3, tá? 1, 2 e 3. Faço mais 2 correntinhas e novamente mais 3. 1, 2, 3. Ele vai ficando assim, ó, dessa forma. Aí, mais 2 correntinhas e eu repito novamente. Então, para cada quina dessa aqui, cada 2 desse, nós vamos repetir esse trabalho aqui de quina, tá? Tá vendo? Então, eu repeti o mesmo para aqui e o mesmo para aqui. Encontro vocês aqui no final. Então, já fiz os 4 e agora eu fiz as 2 correntinhas e aqui na terceira correntinha do início eu vou encerrar com um ponto baixíssimo. Vou cortar a linha e encerrar aqui porque eu vou trocar de linha. Tá bom? Então, aqui nesse cantinho eu posso estar começando novamente. Então, eu venho pra aqui, pego minha outra cor. E aqui novamente, olha, puxa a laçada, passa aqui por cima da agulha sua linha. E você vai fechar aqui 1, 2, 3 correntinhas e vai fazer mais 3 pontos. 2, mais 2 pontos, melhor falando, né? Pra ficar com 3. Puxa aqui pro cantinho, puxa o fio inicial para ele ficar bem preso, tá? Agora, eu faço mais 1, 2 correntinhas e repito os 3 pontos. Porque aqui, ó, onde você fez essa quina, você vai manter ela até o final, tá? Então, toda quina você trabalha igual. Faz 2 correntinhas. Deixa eu botar esse fio pra trás. E agora, eu vou vir trabalhar aqui, nesse meio. Opa! Hoje eu tô me embolando toda com as linhas, não sei qual é o meu problema. 2, 3. Então, a cada carreirinha vai aumentar a quantidade de blocos que você vai trabalhar, tá? Isso é natural, você não precisa se preocupar, tá? Aqui eu repito novamente a quina. Chegou numa quina, é sempre igual. 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Fora da quina, você vai trabalhar onde houver espaço. Sempre que encontrar 2 correntinhas de espaço, você vai trabalhar um ponto bloco, tá? Então, aqui na próxima carreira, já vai trabalhar aqui e aqui. E vai aumentar para a carreira seguinte. Então, eu vou dar a volta aqui e quando chegar aqui nesse final, eu volto com vocês. Então, estamos dessa forma,
tá? Eu já encerrei aqui a carreira. E nós vamos começar aqui a última em cores, tá? E aí depois volta para a cor que estava trabalhando antes, que é a cor base. Então, eu vou usar esse rosa aqui, que é um rosa bem clarinho, tipo candy, tá? E tá ficando, assim, muito mimoso aqui essa escolha de cores. Eu tô, assim, amando. Agora, eu vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer novamente essa quina. Esse trabalho, gente, esse tipo de square é o mais simples de fazer. Você faz uma vez e nunca mais vai esquecer. Porque você vai aprender por osmose isso e, assim, você vai fazer de olhos fechados quando precisar. Ele é muito simples, ele é fácil e rápido de fazer. Ele é só isso, faz a quina, 2 correntinhas e aí você vem aqui, vamos puxar aqui a linha do início para ele ficar bem presinho. E aí você vai trabalhar os blocos. Aí, à medida que você sobe carreira, você vai fazer mais correntinhas de espaço e você vai abrir mais espaço para trabalhar mais blocos. Então, a cada carreira, você vai trabalhar um número maior de blocos. Nesse primeiro, trabalhamos 1 e as quinas. Nesse segundo, nós estamos trabalhando 2 blocos e as quinas. Para a última carreira, nós vamos trabalhar 3 blocos, tá? E as quinas. E por aí por diante. Se você vai fazer mais um ou mais de 2, você também vai continuar aumentando nessa mesma lógica, tá? Sempre que tiver aqui o espaço de 2 correntinhas, você vai trabalhar outro bloco. E aí agora só falta fazer a última carreira depois dessa, que não tem nenhum tipo de alteração, exatamente igual a essa, só que trabalhando um bloco a mais, tá? Então, eu vou terminar, eu volto com vocês quando eu tiver com esse square todo pronto, que só tem mais uma carreira, tá? Que eu já vou trabalhar a cor base, que é aquele cinza grafite. E eu volto com vocês com o outro já na última carreira, que é para estarmos fazendo a união entre os dois, tá? São 4 que precisamos fazer e unir. Vai ser um trabalho super mega rápido. A única dificuldade que você vai ter mesmo vai ser na parte de fazer acabamento de linha. Mas o resto é tudo muito simples e rápido, tá? Então, eu volto com vocês para estarmos unindo os dois, tá? Que vai estar desse tamanho aqui. Vamos lá? Então, eu tô aqui no último, tá? Na última carreira. Aqui nós já vamos unir, já trabalhei 2 lados. Eu não gosto de unir logo no início, não. Porque fica com outra coisa, um apêndice, sabe? Atrapalhando. Eu sempre faço a união já perto de finalizar o trabalho, tá? E aqui no meio, ó, no primeiro aqui, eu coloquei o anibrilho. Olha só que bonito que fica. Um restinho que eu tenho, bem pouquinho, gente. Olha só. Só tenho isso. Mas ainda dá pra usar. Então, agora nós vamos estar unindo aqui, ó, o primeiro. Tá vendo? Só fiz mais essa carreira aqui depois do rosa, tá? Ficou dessa forma aqui, 5 carreiras. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou estar unindo aqui, tá? Qualquer lado é lado aqui pra você começar a unir. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha. Venho cá do outro lado, introduzo aqui, ó. Entre as correntinhas aqui, tá? Puxo aqui como se fosse um ponto baixíssimo e faço uma correntinha. Dou uma laçada na agulha e venho fazer aqui os outros 3 pontos. 1, 2, 3. Novamente, eu faço uma correntinha, volto aqui, venho aqui no meio das 2 correntinhas e puxo um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. E, novamente, eu venho fazer o ponto bloco cá do outro lado. 1, 2, 3 pontos altos. Uma correntinha e eu volto cá do outro lado. E, novamente, fecho com ponto baixíssimo, faço uma correntinha e volto pro lado de cá. 1, 2, 3 pontos altos. Novamente, uma correntinha, volto cá do outro lado, sempre no meio, puxo aqui, ó, direto por dentro da argolinha, fazendo ponto baixíssimo e faço uma correntinha. Venho pro outro lado e faço 3 pontos altos. Agora, a última correntinha. Aqui. E aí, só falta trabalhar a quina. Desculpa, só uma correntinha. Venho aqui, ó,
e vou fechar com ponto baixíssimo, fazer uma correntinha de espaço e vim aqui trabalhar a metade da quina. Então, eu faço 3 pontos altos, uma correntinha, venho aqui nesse meio e faço aqui, ó, puxo direto aqui por dentro, fazendo ponto baixíssimo e faço uma correntinha. Dou uma laçadinha e aí eu venho fazer a outra metade da quina. 1, 2, 3 pontos. Agora é só fazer 2 correntinhas e continuar o trabalho como ele era antes, tá? Então, ele vai ficar assim, unido, dessa forma, tá? É bem simples, né? União mais simples que essa, gente, eu desconheço. Então, gente, agora é só fazer mais 2 iguais, tá? Você vai fazer mais outro, vai unir aqui e vai unir cá, sempre unindo nas laterais, até que você fique com 4 unidos dessa forma. As uniões são todas iguais, então não preciso repetir, tá? É só você fazer uma correntinha, prender com ponto baixíssimo, fazer uma correntinha e voltar a trabalhar. Só isso, olha que maravilha! Então, eu vou terminar e eu volto com vocês com os 4 prontos unidos, pra gente estar trabalhando sobre eles aqui, tá? Na parte de cima, que você pode elogiar qual que quiser, tá? Vou mostrar pra você o acabamento aqui de um desses, pra que você possa fazer os outros. E aí, nós vamos estar unindo a parte de cima dos seios, tá bom? Vamos lá? Já estou aqui com os 4 feitos. E eu segui o padrão de cores, tá? Pode fazer totalmente diferente cada um deles, tá? Com cor totalmente diferente. Mas aí eu teria que pensar mais, teria que procurar mais linhas. E aí, como eu gostei dessa sequência de cores, eu mantive elas, tá? Então, dito isto, vou virar aqui para mostrar para vocês o acabamento. Tô usando uma agulha de costura. Uma bem velhinha que eu tenho, ó, já tá toda torta, meio enferrujada, uma alegria. Mas eu gosto dela, ela funciona bem, porque ela tem uma abertura boa pra passar aqui o fio Anne, tá vendo? Então, eu já tinha trabalhado aqui, tá, os pontos sobre essa parte dessa linha. Quando eu tava trabalhando, eu já conduzi um pouquinho ela aqui. Então, só vou continuar aqui, ó, dessa forma. Introduzo por aqui, por dentro do fio, tá? Aqui eu posso fazer um nozinho. E aí, eu continuo aqui, tá? Passando por dentro e eu venho aqui, ó, pra essa parte que tá mais grossinha, que dá pra esconder mais o fio, tá? E aqui dentro eu vou cortar o excesso. E um dos fios está feito o acabamento. Agora aqui é só cortar, tá? Um deles já tá prontinho aqui. Agora, só tem que fazer isso com todos os outros. É basicamente isso, gente. Você vai fazer isso de um a um, vai esconder todos os fios. E aí, se você quiser, pode deixar isso pro final e já começarmos logo o trabalho aqui, tá? Eu volto com vocês pra estarmos aqui trabalhando uma carreira de pontos baixos e já unindo a parte de cima. Eu deixei pra fazer depois, pra poder adiantar aqui a gravação, tá? A parte de acabamento. Então, agora nós vamos iniciar aqui os pontos baixos. Pegue o fio principal que você tá trabalhando aí. E aqui, ó, aqui dentro dessas 2 correntinhas, eu introduzo minha agulha, puxo uma laçadinha, passo aqui por cima, faço 1, 2 correntinhas e faço um ponto baixo aqui dentro desse espaço. Puxa aqui esse fio inicial para ele ficar bem apertadinho. Agora aqui, gente, sempre que tiver ponto, você vai trabalhar ponto sobre ponto, tá? Então, vamos fazer aqui 1, 2. E aí, você já vai conduzindo também aqui o fio inicial por dentro do ponto, já para fazer o acabamento dele. E 3. Aqui nós temos 2 correntinhas de separação e você tem 2 opções. Você pode trabalhar apenas um ponto aqui dentro e passar adiante, tá? Caso você tenha a tensão do ponto entre média e folgada. Mas se a sua tensão de ponto é muito apertada, então você pode trabalhar 2 pontos aqui dentro, porque de qualquer forma tem 2 correntinhas, tá? Então, você fica aí com essas 2 opções de como trabalhar, para que dê tudo certo para você. Não pode ficar embabadando, nem pode ficar repuxado, tá?
Então, você vai adaptando aí a sua tensão de ponto. E é só isso até chegar ao final dessa carreira, tá? Todos os 4 squares. Chegando lá no final, nós já vamos unir naquela primeira parte que nós trabalhamos, tá? Então, gente, eu vou adiantar essa carreira e retorno lá no final com vocês. Estou aqui com as 2 partes que serão unidas, tá? Então, nós temos que unir isso aqui e vamos unir com ponto zigue-zague, tá? Nós vamos fazer 3 correntinhas e ir pra cá, 3 correntinhas, vir pra cá, 3 correntinhas e pra lá, como se fosse um zigue-zague, tá? Para isso, nós vamos trabalhar com as 2 peças assim, pelo avesso. Porque aqui estamos pelo lado direito, tá? E temos que unir os 2 no mesmo sentido. Então, eu vou começar aqui por esse cantinho, onde eu já vou aqui fazer 3 correntinhas. E eu venho cá, no cantinho de cá, bem no cantinho mesmo, ó, bem na pontinha, eu introduzo a agulha, tá? E vou fazer um ponto baixíssimo aqui nesse canto, que é para iniciarmos, tá? Para ele fechar assim, retinho. Vamos encerrar dessa forma também. E aí, depois fazemos 3 correntinhas e agora sim, nós voltamos pra cá. Aí, eu pulo 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no sexto, eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3. Aí, eu vou vir aqui do outro lado, tá? E aqui, a partir desse cantinho onde eu iniciei, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu introduzo a agulha e faço o ponto baixo. Ou pode fazer baixíssimo para tudo também, tá? 1, 2, 3 correntinhas e eu volto pro lado de cá. Então, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu introduzo a agulha e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, volto pro outro lado e eu vou contar os pontos novamente. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu introduzo a agulha e faço ponto baixo. 1, 2, 3 e eu volto pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Vamos ver pelo outro lado como está ficando. Tá? E ele vai ficando unido assim. Dá pra ver? Agora dá pra ver melhor, né? Tá vendo? É essa união que nós vamos fazer nele todo, tá bom? Aqui depois, quando formos fazer a fita lateral para amarrar nas costas, nós vamos trabalhar aqui em cima também, tá? Nesse sentido aqui. Então, eu vou continuar desse jeito até o final. Deixa eu voltar aqui e fazer mais um com vocês, para vocês terem certeza do que fazer. 1, 2, 3 correntinhas, volto cá do outro lado e vou contar 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu introduzo a agulha e faço ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e volto cá pro outro lado, onde eu vou contar a partir sempre do ponto à frente, não conta o que você trabalhou antes, tá? 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. E eu vou seguir dessa forma até chegar ao final, tá? Então, eu vou adiantar aqui e volto com vocês no finalzinho. Cheguei aqui já ao final. E aqui eu vou estar fazendo, já fiz aqui as 3, fazer a última aqui. E aqui eu vou estar fechando, tá? Com o ponto baixíssimo, vou fazer 3 correntinhas e vou vir cá em cima, tá? No primeiro ponto e vou fechar com ponto baixíssimo também, tá bom? Então, ele vai ficar dessa forma aqui, olha. Aqui eu posso cortar a linha e encerrar. Deixei uma ponta de linha muito grande, sem perceber, mas tudo bem. Pronto. Trabalho encerrado. Posso virar agora pro direito, onde nós vamos continuar a trabalhar.
Nós vamos fazer também a mesma coisa que fizemos para essa parte, aqui embaixo. Nós vamos fazer aqui uma carreira de pontos baixos para então fazermos esse biquinho aqui, tá legal? Então, trabalhe aí agora uma carreira de pontos baixos igual você trabalhou na parte de cima e nos encontramos para trabalhar aqui a primeira carreira do bico. Vamos lá? Eu terminei aqui de fazer, tá? Encerrando aqui com os 2 pontos baixos. E aí, gente, se você não quiser ter que encerrar e recomeçar, aí você teria que trabalhar ele pelo avesso. Só que eu queria deixar os pontos baixos pelo direito. E para que a parte principal do nosso bico fique pro lado direito, que são os pontos que vão aparecer mais, é preciso começar pelo direito, para ele terminar pelo direito. Então, eu vou aqui cortar essa linha. Vou encerrar aqui essa ponta e vou recomeçar cá do outro lado. Então, aqui do outro lado, eu vou aqui nesse primeiro ponto, que foram as correntinhas iniciais, introduzo minha agulha, puxo uma laçadinha aqui, tá? Fazendo aqui uma correntinha, 2 correntinhas, tá? Aqui eu vou considerar como ponto baixo. E aqui eu faço mais 5, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou contar aqui a partir do início. 1, 2, 3, 4. No 5º ponto, eu introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar arcos de 5 correntinhas agora. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui, 1, 2, 3, 4. Na 5ª, eu introduzo a agulha e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, no 5º ponto, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. E eu vou fazer assim até o final, e o importante é que lá no final ele termine com ponto ímpar, tá? Então, você vai dar o seu jeito aí de terminar com ímpar, certo? Mas se terminar com par, tem como você resolver depois. Então, mas para facilitar a sua vida, termine com ímpar. Conte quantos deu, para dar um jeitinho de terminar com o número ímpar, tá bom? Então, eu volto com vocês ali no final. Cheguei aqui ao final, tá? E aqui no meu vai dar mais, tá? Vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu vou trabalhar assim mesmo, pra ficar com 17 certinho. Aqui ele tem 16, ele vai terminar com 17. Então, eu vou fazer 3, 4, 5, 6, tá? Pra eu poder terminar aqui, no último. Ou pode fazer 5 mesmo e fazer bem apertado, tá? Pronto. Encerrei aqui. Então, aqui agora, eu vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar, primeiramente, tá? Pronto. Agora, eu vou vir fazer um ponto baixo aqui no meio. Dessa forma, tá? Veja que eu só alonguei um pouco aqui e puxei aqui pro meio, tá? Basicamente. Aqui eu faço 1, 2, 3 correntinhas, dou uma laçada na agulha e venho fazer aqui um ponto V. Dessa forma, ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas e outro ponto alto. Mais 1, 2, 3 correntinhas e eu venho e faço um ponto baixo aqui. Mais 1, 2, 3 correntinhas e no próximo arco à frente nós fazemos ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas e outro ponto alto. Mais 1, 2, 3 correntinhas e no próximo arco à frente eu faço um ponto baixo. Mais 1, 2, 3 correntinhas e no próximo arco à frente eu faço o ponto V até chegar lá ao final, tá? E eu vou adiantar aqui e encontro vocês lá para a próxima carreira, ok? Concluí aqui essa carreira e agora eu venho aqui, ó, naquela correntinha que nós fizemos e faço um ponto baixo, tá? Eu viro meu trabalho. E agora aqui nós vamos fazer como se fosse um ponto alto. Só que nós vamos fazer só as 3 correntinhas, que é a altura do ponto, ok? Mais 1, 2 correntinhas de separação. Dou uma laçada na agulha e venho aqui trabalhar 6 pontos altos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, mais uma, 2 correntinhas e eu venho pro próximo, onde eu vou fazer mais 6 pontos. Então, é só isso para essa carreira, gente. 6 pontos altos separados por 2 correntinhas, sempre dentro do ponto V, os 6 pontos altos, tá? Apenas isso, e aí eu encontro vocês lá no final, com toda essa partezinha aqui completada. Vamos lá? É assim que está o seu trabalho agora. Então, eu fiz aqui as 2 correntinhas e vou fazer o ponto alto. Aqui, gente, se o seu ponto for muito apertado e estiver cofando, coloque 3 correntinhas de separação, tá bom? Que não vai dar problema, não. Fique tranquilo. Agora, se ficar só um pouquinho de nada, dá uma esticadinha pra ver se ele não entra no lugar, tá? Pode ser que ele fique já certinho e você não precise refazer isso aqui. Agora, eu vou virar o meu trabalho. E nós vamos aqui nesse mesmo lugar fazer um ponto baixo, introduzindo a agulha, puxando uma laçadinha e fazendo aqui o ponto baixo, tá? Agora, eu venho aqui dentro desse espaço aqui e faço outro ponto baixo. Tá bom? Então, nós lá no final vamos também encerrar com 2 pontos baixos, um aqui no espaço e um sobre o ponto. Agora, eu faço 10 correntinhas, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9 e 10. Venho aqui para essas 2 correntinhas e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venho aqui pro próximo e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apenas isso até o final. Então, eu vou terminar e encontro você lá no final. Então, tá desse jeito, tá? Eu terminei aqui essa carreira. E agora, nós vamos aqui fazer um ponto baixo. Só fiz aqui o ponto baixo do arco, tá? E aqui, sobre a terceira correntinha do início, eu introduzo a minha agulha e faço ponto baixo. Viro o meu trabalho. Agora, é a última carreira, tá? Vai terminar pelo direito. Eu subo 3 correntinhas. Dou uma laçada na agulha e aqui eu vou trabalhar 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito esses 6 pontos altos, agora eu faço um ponto picô. 1, 2, 3 correntinhas, volto na primeira correntinha feita, introduzo minha agulha, puxo uma laçadinha. Fica com 2 laçadinhas na agulha, eu fecho as 2, tá? Como se estivesse fazendo um ponto baixo. Dou uma laçada na agulha e continuo fazendo mais 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dou uma laçada na agulha e venho pro próximo arco trabalhar mais 6 pontos, seguido do ponto picô e mais 6 pontos no final. É só isso agora, gente. Não tem nada mais. Terminando lá no final com um ponto alto sobre o ponto baixo. E essa parte aqui estará terminada. 4, 5, 6. 1, 2, 3, volto na primeira, introduzo minha agulha, puxo uma laçadinha. Fecho a laçadinha, dou aqui outra laçada e vou fazer mais 6. Então, eu vou terminar aqui e encontro vocês lá no final, porque não vamos cortar ainda essa linha. Nós já vamos começar a trabalhar direto a fita lateral, tá bom? Vamos lá, então? Então, estamos dessa forma aqui, tá? Já terminei de fazer toda essa parte de baixo. E agora, aqui onde eu parei, tá? Eu fiz aqui o ponto alto sobre o ponto baixo, o último ponto baixo trabalhado. Essa linha aqui nós já vamos fazer o acabamento, você vai conduzir ela
tá? E eu já vou começar aqui, ó, pela lateral desse ponto, veja só vou virar aqui, puxar a laçada e fazer o ponto baixo. E agora eu vou trabalhar aqui outro ponto baixo nesse mesmo lugar. Eu venho aqui, ó, entre esses dois pontos e vou fazer outro ponto baixo. Aqui nessa lateral, eu faço outro ponto baixo. Aí, entre esses dois, eu faço outro ponto baixo. Aqui, eu vou fazer outro ponto baixo. Você vai distribuindo os pontos, gente, de acordo com a tensão do seu ponto, tá? Porque você, mais do que ninguém, sabe como ficará melhor. Eu só preciso deixar isso aqui bem acabadinho, bonitinho, tá? Paralelo com essa parte de cá. Então, onde tem ponto alto, é um ponto para cada ponto, óbvio. Onde tem espaço, você vai trabalhar de acordo com o seu ponto, que pode ser 1 ou 2 pontos. Tá ok? Então, é isso. Eu vou trabalhar agora aqui. Opa, peguei aqui errado. Vou trabalhar aqui esses pontos baixos, tá? Dessa forma, até chegar aqui. E aqui, ó, quando estiver chegando perto, eu vou fazer isso, ó. Vou puxar essa linha pra cá e vou trabalhar os pontos baixos aqui em cima, já conduzindo essa linha para acabamento, tá? Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Então, aqui como tá. Agora, eu já fiz aqui 2 pontos, tá certo? E aqui, eu vou fazer um baixíssimo pra tá juntando aqui e vou virar o trabalho. Opa. Pra ele ficar bem bonitinho aqui. A partir daqui, eu vou começar novamente, tá? Então, eu vou trabalhar pontos altos agora, daqui de onde eu estou, até aqui o final desse square. Eu não vou trabalhar aqui sobre o bico, tá? Você trabalha se você desejar, mas eu não vou trabalhar, vou trabalhar até o final do square apenas. Então, eu viro meu trabalho. Nós vamos fazer agora, começar a fita lateral. Então, aqui eu subo 1, 2, 3 correntinhas, dou uma laçada na agulha e venho aqui trabalhar um ponto alto. Tá? E vou continuar trabalhando um ponto para cada ponto de base até ali o final. A partir da segunda carreira, nós vamos fazer redução em todas as carreiras até ficar a quantidade que eu quero para amarrar, tá bom? Então, gente, eu vou adiantar aqui que agora é só ponto alto até o final do square, tá? Desse jeito, e eu volto com vocês aqui para subirmos a próxima carreira. Cheguei aqui ao último ponto, tá? Exatamente aqui onde termina, tá certo? Onde nós fizemos aquelas carreirinhas de pontos baixos, tá? Foi até onde eu trabalhei, não vou trabalhar esse resto aqui. Aqui eu vou virar o meu trabalho e nós vamos começar as reduções. Então, aqui eu faço 2 correntinhas apenas para subir e faço um ponto alto no ponto seguinte à frente. Aqui eu vou considerar como uma redução, esses 2 pontos se tornaram 1 agora. Pro resto, eu vou fazer normal, não tem redução no meio. A redução é sempre no início e no final. Então, eu só preciso mostrar agora para vocês a redução lá no final da carreira, tá bom? Então, vou adiantar aqui e voltamos para fazer a redução do final. Eu voltei, faltando exatamente 2 pontos para encerrar, que são os 2 pontos que nós vamos reduzir. Então, aqui, gente, eu faço metade sobre esse primeiro ponto aqui, tá? E eu deixo aquele na agulha, eu não encerro. Faço aqui outra laçada, venho aqui sobre as correntinhas iniciais e vou fazer metade também. Fico com 2 pontos na agulha. Vou voltar novamente para você entender. Dou uma laçada, introduzo aqui no penúltimo ponto e faço apenas a metade. Eu não encerro, dou uma laçada, venho aqui naquelas 3 correntinhas iniciais e faço a mesma coisa. Fico com 2 pontos na agulha que eu tiro os 2 juntos. Sempre será assim o encerramento, tá? Até ficar com a quantidade de pontos necessária. Agora, eu volto aqui e subo 1, 2 correntinhas. Por que apenas 2? Que é para fazer como se fosse meio ponto, tá?
E aí dou uma laçada e eu não trabalho aqui, porque eu estaria mantendo quantidade. Eu vou aqui no próximo ponto à frente, depois desses dois aqui que foram reduzidos, introduzo minha agulha e faço o ponto. Aqui eu vou considerar como outra redução, tá bom? E então eu continuo trabalhando normalmente até ali o final. Eu vou fazer mais ali aquele final, que é para você não ter dúvidas, e aí depois disso eu dou indicativo de com quantos você deve continuar a trabalhar a sua fita, tá bom? Vamos lá então? Então, cheguei aqui para mais uma redução, ele tem aqui exatamente um ponto e o reduzido, tá? Então, é como se você vai ver 3, você vai dizer, ah, mas são 3, não são 3, porque esse primeiro aqui é reduzido, tá? Então, aqui nesse primeiro, eu introduzo a minha agulha, puxo uma laçada e faço apenas a metade do ponto, ficando com o resto aqui na agulha. Dou outra laçada, venho sobre a redução, introduzo bem no meio dela e faço metade também. Feito essas duas metades, agora eu encerro ele, tá? Dessa forma. Viro meu trabalho e novamente eu faço apenas duas correntinhas, porque estaremos trabalhando outra redução. Tá bom? Dou uma laçada aqui na agulha e aí eu venho aqui no próximo ponto à frente, depois dessa redução, e vou fazer o ponto alto. Aqui nós reduzimos novamente. E eu continuo trabalhando até chegar lá no final, onde eu vou reduzir da forma como você já aprendeu. Vou fazer isso até que eu tenha mais ou menos 8 pontos, tá? Você pode deixar menos, pode, 6, 5, fica a seu critério, tá? Mas para aquele que eu fiz, foram 8 pontos, eu trabalhei com 8 pontos, 57 carreiras, mais ou menos. Ok? Então, ele fica desse jeito, dessa largura aqui com 8 pontos, e aqui tem mais ou menos 57 carreiras, tá? Quem quiser que fique mais fino, também pode ficar. Então, gente, agora eu vou continuar reduzindo. Aqui tem redução em todas as carreiras também, até eu ficar com essa quantidade e vou trabalhar, tá? Terminando isso, eu volto para o outro lado, faço aqui aquela carreirinha de pontos baixos, tá? Eu começo aqui dessa ponta mesmo, tá? A trabalhar, e aí eu venho trabalhando os pontos baixos até essa parte aqui, como nós fizemos lá pro outro lado, e aqui eu já começo a trabalhar a alça. Feitas as duas alças, eu volto com vocês para fazermos essa fita, que é a última coisa a ser feita, e aí seu trabalho tá prontinho, e você só vai acrescentar se desejar um bojo ou um forro para o seio, tá bom? Então é isso, eu volto com vocês com as fitas prontas. Muito bem, meninas, então agora nós vamos estar fazendo esse trabalhinho aqui, tá? Eu já fiz nessa alça, para que vocês pudessem ver. E agora nós vamos fazer nessa aqui. É bem simples, tá? Você só precisa da agulha número 3 e de 4 fios dos que você já utilizou aqui na peça, as cores que você trabalhou, tá? Você vai passar a sua agulha por aqui, ó, por esse espaço de correntinhas, tá? Depois que sobrou aqui do acabamento. Vai pegar os seus fios. E aí, você vai fazer da seguinte forma. Puxa a laçada, passa aqui por cima da agulha. Meu nariz entupiu assim de repente, gente. Presta atenção nisso, não. E aqui, ó, você vai iniciar as correntes, tá? Aqui no final, nós vamos fazer um acabamento com essa linha que sobrou. Então, agora, ó, é só isso. Tá vendo? Só isso. Ao final, nós vamos dar um nó e encerrar. E aí, você, se quiser, pode colocar um ponto de luz e você vai colocar antes de dar o nó, tá? E deixa eu esticar aqui já o início para ele ficar bem preso, olha, fica bem fechadinho, tá vendo? Quantas correntinhas fazer? Você vai fazer 70 correntinhas, tá? Porque com 4 fios, não tem necessidade de 100, fica grande. Agora, se você quiser fazer a 100, beleza, tudo bem, tá? E se você estiver trabalhando com menos fios, então faça 100, tá bom? Mas aqui, ó, ele tá ficando grande as correntes, tá? Então, não precisa chegar a 100. Eu vou aqui fazer as 100 correntinhas e volto para nós fazermos os acabamentos e aí
tá encerrado o nosso trabalho. É só você colocar bojo ou forro se desejar, tá bom? Vamos lá? Então, eu já cortei o fio também, tá? Já estou aqui com minhas 70 correntinhas feitas, bem simples. Aqui agora eu só tenho que passar esse fio aqui por dentro, tá? E encerrar. Faço aqui, ó, puxo desse jeito, bem firme, tá? E aí, depois que você colocar o pontinho de luz, tá? Se for daqueles que você tem que passar por dentro, então, você vai dar um nó aqui na ponta, tá? Que é pra ele ficar ainda mais firme e não ter problemas no futuro. Tá? Agora, só tem que fazer aqui o acabamento com a ajuda de uma agulha de costura. Como a minha agulha não está aqui no momento, não tô conseguindo vê-la, eu vou pegar e já volto pra gente fazer esse acabamentozinho aqui, tá? O meu fio não ficou tão grande, tá? Mas se o seu ficou com um tamanho bom, você pode fazer um nozinho antes de esconder o fio. Você pode estar escondendo o fio aqui dentro, tá? Se desejar, ou aqui dentro. Como eu vou fazer aqui dentro da própria corrente. Nós já puxamos bem aqui, tá? Esses fios iniciais, pra ele ficar bem firme mesmo, bem presinho, tá? E aí, eu vou fazer da seguinte forma, ó. Eu vou passar aqui por baixo dele. E vou conduzir ele aqui por dentro das correntes, tá? Desse jeito aqui, mais ou menos. Até onde eu puder. Minha agulha tá ficando com a ponta cega, gente. Já não tá tão boa aqui de trabalhar. Tenho que pensar em comprar uma nova. Agora, eu puxo bem aqui. Tá? E ele vai ficar aqui presinho, tá? Não vai soltar. Dá uma esticadinha pra ver o quanto ele vai ceder, e aí você já pode aqui cortar. E você vai ter que fazer isso fio a fio. E aí, como eu disse, antes de você fazer isso, se você tiver um tamanho bom, você pode fazer um nozinho aqui na base, tá? Ou em um desses pontinhos aqui por trás, pra ele ficar bem no lugar, tá? E aí, você sempre dá uma esticadinha antes de cortar, pra saber o quanto ele vai ceder, pra depois ele não ficar aparecendo, tá bom? Então, gente, era isso que eu tinha pra ensinar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam e me digam o que é que você achou, quais suas dificuldades, pra que eu possa melhorar pra próxima aula, tá bom? Não esquece, gente, de compartilhar com as amigas o vídeo, porque assim você está me ajudando, e de seguir o canal, tá bom? Quem ainda não me segue, ative as notificações, para assim você vai sempre ser avisado, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui mais uma vez. Beijos, amo vocês, feliz ano novo!